Eu nasci em Israel, eu cheguei no Brasil com 6 anos. Meus pais eram leitores, então isso é um fato bem importante. Com 17 anos eu tava, o que eu vou fazer? E surgiu na minha frente uma oportunidade de ser estagiário de um projeto de educação. Eu falei, tá bom, educação. E aí eu fui para esse emprego na área de educação, primeiro dia de trabalho. 3 meninas se aproximaram e uma que mudou minha vida, ela falou assim, você conta uma história pra gente? Se você não sabe, inventa. Ilan, lê pra mim. Aí ela e as 2 meninas sentaram e eu criei uma história. E fui contando de uma forma muito fluida. Olhei pra baixo, 5 minutos depois que aquelas 3 meninas estão lá comigo, eu olho de novo, eram 6 crianças agora. Que legal. O milagre da multiplicação, Sim. né? Comecei a inventar, não parei mais desde aquele momento. Concomitante, eu fiz toda a minha carreira. Fiz a psicologia, fiz mestrado, doutorado na USP. Paralelamente, criando, escrevendo, já pensando em possibilidades de publicação. Esse aqui é o mais conhecido de todos, né? O Até as Princesas Soltam Pum. Esse livro, ele tá em 15 países, virou teatro no Brasil, teatro lá fora também, musical. Se você chegar hoje na Espanha, ou na América Latina, tá na América Latina, então eu recebo muito isso nas redes sociais. Estou na Patagônia, olha que eu encontrei. Eu já sabia disso, que um livro para criança é um objeto completo. Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, sou mãe de gêmeos. Tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, onde eu entrevisto pessoas do mundo da literatura infantil. E hoje eu estou com o autor de muitos livros publicados, Ilan Brenman. Prazer estar com você aqui, muito obrigada por aceitar o convite. E eu quero começar nossa conversa com o começo. Como que era na sua casa, quando você era criança, se livros fizeram parte da sua infância? Algum livro que te marcou especialmente quando criança? Seus pais liam para você? Como que foi? E como que você teve essa vontade de entrar no mundo da literatura? Bom, obrigado pelo convite, Marcela. É um prazer estar aqui para poder falar de uma paixão. E uma paixão, acho que de todo mundo, né? Falar de história, né? Livro é história. E todo mundo é uma história. Quando as pessoas veem o streaming, veem o Netflix, elas estão paradas vendo histórias. Vem qualquer streaming. Eles vão ver uma novela, só não vê muita novela agora, né? Mas os que vêm da novela estão vendo uma história. Teatro, como teatro, é uma história. Música, letra, história. Sim. Fofoca. Perfeito, sim. Eu amo fofoca. Sim. Tá lá, fofoca. Vou te contar uma fofoca, todo mundo... Hoje em casa aconteceu isso. Tem uma fofoca e toda uma família se reúne. Que fofoca? É história. Conta logo, sim. Conta logo. Então, e o começo de tudo tá na infância, né? Não da fofoca, mas das histórias. Então, isso faz parte da vida de qualquer criança. Não os livros, mas as histórias. E na minha infância, eu tive muitas histórias. Tinha alguns livros. Eu nasci em Israel, cheguei no Brasil com 6 anos, e eu não lembro muita coisa lá de Israel, não tenho muita memória. Minha mãe é a minha memória daquela época. Então, eu falava que era uma criança que brincava muito e que tinha histórias na vida, gostava de ouvir, não me falava nunca me falou sobre livros. Meus pais eram leitores, então isso é um fato bem importante, Sim. né? Eles chegaram aqui sabendo falar português? Aprenderam? Não. Tá. Não, assim, minha mãe meus pais são argentinos, Tá. meus avós russos, poloneses, e eu nasci em Israel, a ONU, as Nações Unidas, né? Perfeito, É uma bagunça, né? Então, assim, eles não, enfim, chegaram aqui com... Espanhol é parecido, né? O castelhano, isso ajudou bastante. Minha mãe disse, Marcela, que eu cheguei... primeiro dia de escola, né? Eu lembro que eu voltei pra casa chorando, né? E eu falei, é verdade? Falou, não. Ela me responde, Ilan, você não voltou um dia chorando, você chorou durante um ano inteiro. Ai, coitada. Adaptação de outro país, escola. Eu não lembro, porque hebraico se escreve da direita pra esquerda, eu tava sendo alfabetizado lá. Tava completamente enlouquecido, né? E eu não lembro, né? Então, assim... Enfim, eu era uma criança imaginativa, criativa, gostava de histórias. Quando me perguntavam o que queria ser, Ilan, o que você quer? Gente, criança não suporta isso, né? O que você quer ser quando crescer? Aí pega o avô, o tio, aperta a bochecha. Sim, exatamente. Minha filha tá na fase de falar que é pipoqueira. Então. O que você quer ser? Aí eu respondia Homem-Aranha... Sim. O Homem de 6 milhões de dólares, quem aí da minha geração vai saber do que eu tô falando, que era uma coisa de televisão, bombeiro, jogador de futebol. Nunca passou na minha cabeça ser escritor, né? Uma coisa Perfeito. né? E aí, quando cheguei no Brasil, eu começo a ser introduzido na literatura como leitor. Então, tem alguns livros que me marcaram, e eu não trouxe, mas que
fazem parte da minha, né, da minha trajetória como leitor, né? Nem imaginava Perfeito. ser escritor. Então tem um que marcou profundamente, chama 00 Alpiste. Ok, É, não conheço. é um livro da Mirna Pinsky. A Mirna hoje é minha grande amiga, uma grande emoção, né? Ter nossa, sou amigo do primeiro livro que eu lembro no Uau, Brasil. mágico, sim, Uma espetáculo. coisa espetacular. A gente tem um grupo, junto com a Mirna, tem quase uns 7 anos, que chama O Sete, que é um grupo que se reúne só de escritores. Durante 7 anos a gente está fazendo isso já. Então tá a Eva Furnari, tá o Pedro Uau, que Bandeira, máximo. Ricardo Azevedo, a Mirna, a Rosana, o Toreiro. A gente Todos se que marcaram muito a minha infância, inclusive Pedro Bandeira. então, Totalmente. a gente se reúne sempre, né? Então, e a Mirna tá no grupo, então, assim, a primeira vez que ela tava no, eu falei, Mirna! Eu levei meu livro lá dos anos 80, Que legal. quando eu tinha 6 anos e tudo mais, né? Então, o 00 Alpiste me marcou profundamente. Os livros da Mary e do Ilhardo França, que é um casal também que fazia livros, enfim, aí tem essa marca. Perfeito, que legal. E aí chegou um momento que em algum momento você se apaixonou por isso, assim, como uma profissão. Vou investir nisso. Quando é que foi essa virada de chave? Alguém te influenciou? Teve alguma pessoa que você se inspirou nela? Então, na verdade, assim, como eu falei, meus pais eram leitores, então isso como modelo, né? Então, a questão da leitura fez parte da minha vida, mas, enfim, não era isso, não imaginava que isso ia ser, fazer parte da minha vida. Eu, com 17 anos, eu tava decidindo meu futuro profissional, que é um desastre isso. Sempre muito difícil, muito novo, né? Pra É decidir um a vida, né? desastre. Hoje minha filha tá com 17, a pequena, né? Tem uma de 20 e a 17 ela tá nessa fase, né? De decidir e tudo mais. É muito cruel, eu acho cruel. Sim. Porque é muito cedo, acho que é muito cedo. A gente não dá tempo pra eles, né? Sim. Então, com 17 anos eu tava, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pais leitores, pais que amavam psicanálise. Tinha um monte de livro de Freud em casa. Eu fui um jovem que lia umas coisas sem entender, mas lia. Então, sei lá, com 14 anos eu li Sursi do Sartre, sem entender nada, só pra falar. Li Sartre. Nossa, que chique, né? Só o nome já é bonito. E aí, eu falei, não entendi porra, entendi nada, entendi nada. Mas é chique ler, né? Então, mas eu lia de tudo e tudo mais. Aí quando chegar o que eu vou fazer, falei, bom, olhei para os meus pais, para os livros, falei, psicanálise, psicologia. Aí outra falou, não, acho que não, vou fazer veterinária, tudo a ver, né? Tudo a ver. É tudo bicho, né? Homem e animal é tudo bicho, só tudo lidando animal. com problemas. Aí eu falei, ser veterinário, de onde tirei? Isso era perdido, assim, vou fazer psicologia. Talvez eu escolhi psicologia, como muitos que escolhem, para fazer a própria terapia, que eu não fazia. A gente tem essa, né? Uma autoanálise. A gente tem essa bobagem, né? Não façam isso, né? Quem for escolher psicologia, porque tem que ser pela carreira, não. Vai fazer terapia, não precisa fazer. Tem gente que no meio do curso vai embora, que percebe que estava lá para fazer terapia, né? Enfim. Aí eu comecei a estudar psicologia na PUC de São Paulo. E no primeiro ano, muito cara a faculdade. Privada, né? Falei, vou começar a trabalhar. Perfeito. Para ajudar a pagar. E surgiu na minha frente uma oportunidade de ser estagiário de um projeto, né? De educação. Eu falei, tá bom, educação. Criança, salário mínimo, CLT, 13º, cesta básica. Ótimo, tava feliz da vida. Nossa, muito feliz. Vou trabalhar. Vamos lá. E aí fui para esse emprego na área de educação. Primeiro dia de trabalho. A professora, a educadora chega e me diz assim, Ilan, fica pertinho de mim e você, né, não se preocupa, tá tudo bem. E as crianças de 4 anos, zoom, Ninguém respeita o que você fala. pra lá, e zoom. Eu olhando. Aí ela diz assim, no meio da manhã, a professora educadora, ó, agora eu vou tomar um café e você vai cuidar delas no pátio. Eu olhei e falei, não vou não. Eu não vou. De jeito nenhum. Você vai. Não, eu falei, não vou. Ficou uma guerra. Você falou, ó, ela falou, vou estar aqui do lado, tomando um café. Você grita qualquer coisa. Se alguma coisa acontecer, me chama. Porque eu vou estar aqui, não vou te deixar. É só olhar. Bom, fiquei lá no pátio, olhando aqueles 30 seres estranhos indo pra cá e pra lá, zoom. E rezando por dentro, Deus Todo-Poderoso. Ninguém quebra um braço. Que ninguém se aproxime de mim. Tava nem preocupado com o braço quebrado. Que ninguém se aproxime de mim. Que eu não vou sair. Nunca trabalhei com criança na vida. Né? Tipo, falando, tinha 18 anos, tava apavorado. Só que criança sente um medo. Ah, com certeza. Os hormônios, que nem cachorro, sabe? Os hormônios do medo.
3 meninas se aproximaram e uma que mudou minha vida, aí começa a sua resposta à sua pergunta, ela falou assim, Ilan, eu falei, meu Deus, eles falam, o que você quer? Você conta uma história pra gente? Eu falei, não sei, Ilan, lê pra mim. não sei. Fui super sincero, falei, não sei. Ela me olhou assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? História e criança é a mesma coisa, né? Criança pequena, né? Conta! Eu falei, mas eu não sei. Aí ela falou uma frase que mudou completamente minha vida, minha trajetória. Eu tô aqui no mundo Sim. graças a essa menina, né? Ela falou assim, se você não sabe, inventa. Aí veio a minha epifania, né? A minha luz. E eu falei, senta. Aí ela e as 2 meninas sentaram e eu criei uma história. Me pergunta de onde saiu, de onde foi. E foi saindo. É claro, evidentemente que eu fui uma criança, eu falei, criativa, imaginativa, sonhadora. Então, tava tudo sendo gestado dentro de mim. Sim, tinha um repertório, foi pegando. Tinha repertório, alguma coisa aconteceu no cérebro quando veio essa inventa, né? Se você não sabe, inventa. E eu contei uma história e fui contando de uma forma muito fluida. Olhei pra baixo, 5 minutos depois que aquelas 3 meninas estão lá comigo, eu olho de novo, eram 6 crianças Que agora. legal. O milagre da multiplicação, né? Sim. E contagia, né? Um chamou Contagia. Aí assim, tava lá muito os bom. 30 no final, todo mundo de boca aberta, eu assustado com aquilo. E quando terminou, eu fiz as perguntas que fizeram minha vida, né, dar uma guinada, que é por que eu gostei de contar, por que elas gostaram de ouvir, onde eu posso encontrar mais histórias, buscas, né, uma busca que até hoje eu tenho essa busca, né, mas aí que foi a guinada, aconteceu um monte de coisas, imagina, eu me formei psicólogo, trabalhei um pouquinho para, né, isso tudo concomitante ao Inventa. Perfeito. Porque eu comecei a inventar, não parei mais desde aquele momento, né? E concomitante eu fiz toda a minha carreira para ver se não era mesmo. Então, fiz a psicologia, atendi, blá, 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 fiz mestrado, doutorado na USP, dei aula... Tudo dentro da carreira. Não, eu fiz tudo, Perfeito. eu fui fazer uma vida, mas paralelamente, Tá. assim, Criando. escrevendo, já pensando em possibilidades de publicação, e ao mesmo tempo do lado para boleto, né? Sem dúvida. Marcela, boleto Sim, chega. sim, Boleto sim. chega. Então, assim, você tá lá do lado e fazendo o que, né, o que eu achava que podia ser, Sim. né, antes de largar tudo, que eu chamo muito que eu larguei tudo, né? Então, eu fiz de tudo. Trabalhei numa fundação muito, muito conhecida no Brasil, que é a Fundação Abrinq, passei anos na Sim, fundação, claro. viajando o Brasil. Foi muito importante para minha formação, Mas mas e como teve prazer, técnico. você teve prazer no trabalho. Sempre. Sim, legal. Esse é um privilégio, assim, Sim. nos 2 caminhos é muito, muito prazeroso. Só que esse trabalho formal, que você pode chamar de CLT, é um trabalho que ele te rouba o tempo Total. da criação. Então, teve um momento da minha vida, tem mais de 20 anos, que eu respirei fundo e falei, bom, tenho já lá meus 20 e poucos livros publicados, eu vou tentar pelo menos. Perfeito. Então, já com os livros publicados, você ainda continuava trabalhando no Claro, day isso job? era terrível. Mas Sim. você viver de livro, você Sim. precisa estar bem Sim. estruturado e tudo mais. O seu primeiro livro, qual foi? Eu tenho, assim, meus 2 primeiros livros foram por demanda, que eu nunca mais fiz livro por demanda. Para público, faço até hoje algumas coisas mais fechadas, que as pessoas nem sabem, coisa mais de pessoas que me pedem, ou grupos que me pedem para fazer coisas assim. Aí eu vejo se estou a fim de fazer ou não. E fica no grupo, fica na entidade, fica não sei o que lá. Entendi. Né, numa instituição, sei lá, grupo empresarial, tudo mais. Se eu tenho vontade, eu faço e entrego e tudo mais. Mas publicamente, ou seja, alguém me pede livros para fazer, esses talvez sejam os únicos 2 que são do começo, que são histórias que um editor da comunidade judaica me pediu, que saiu em 97 e 99, em 1997 e 99, que a gente pode considerar meus 2 primeiros livros, mas são de recontos, são histórias bíblicas para as crianças. Uau, que legal. Que esse editor, o Jairo Friedling, ele me demandou isso, foi muito emocionante. E o meu primeiro livro, que eu considero de ficção, porque esses 2 foram livros de recontos de pesquisa, que eu ainda tenho, que eu amo de paixão, mas na minha obra, assim, talvez 25%. Tá. Livros que eu tenho de contos chineses, budistas, eu amo isso. Indianos, adoro. São várias coleções que eu faço e bem, bem bonitas, né? Bem lindas. E o primeiro livro que eu publiquei de ficção, ou seja, de invenção,
É o conto das meninas Ah, que eu inventei, que chama O Pó do Crescimento. Que Que demais. fez um baita sucesso. E uma coletânea de vários contos, que a partir daquele você não sabia, inventa. Era toda semana eu inventava uma. Que E eu demais. fiz uma coletânea que até hoje tá viva, tá por aí. Foi sendo reeditada e tudo Que mais. legal. E esse foi E meu você primeiro... buscou ilustrador no mercado? Então, como funciona? Como funcionava e como isso se processa? Quando você começa em qualquer profissão, as pessoas hoje me olham, né? E é engraçado, isso vale pra qualquer profissão, né? Para advogado, qualquer profissão vale isso. Qualquer profissão. Você pode ser você pode ser assim, trabalhar em qualquer área. Cinegrafista é assim, tipo, quando você chega no topo do cinegrafista, é a mesma coisa. Aí o cara me olha, hoje eu tenho, sei lá, mais de 80 livros publicados. Eu ia perguntar desse número. Eu tenho mais de 80 livros publicados, tenho mais de 40 livros traduzidos em países como, sei lá, Grécia, Vietnã, assim, as coisas loucas que vão aparecendo. Agora eu vou publicar agora no País Basco. Assim, Que espetáculo. né, eu tenho livros em lugares Isso deve ser uma delícia, viajar e encontrar seu livro em outro essa lugar. coisa muito, muito inusitada, né? Aí a pessoa fala, nossa, como que é? Como que... As pessoas acham que tem uma facilidade. Pô, né, me fala, como que é isso? Como, né, o que tem que fazer? Como que não tem? Me dá receita. É mais ou menos isso, né? Aí eu conto essa história que eu vou contar, né? Que para você que essa é um percurso que não tem outro jeito. Tem outro jeito. Que é, quando você começa, ninguém te conhece. Ninguém te conhece. E assim, pra Ivete Sangalo era assim. Ela Sim. fazia marmita e cantava em bar. Pra todo mundo. Né? Tirando as exceções, vai ter alguma outra exceção aqui, mas grande parte é assim. Então, assim, quando eu comecei, eu tive a sorte de trabalhar na Fundação Abrinq, que era um projeto de leitura. Perfeito. Então, eu montava acervos, eu aprendi muito teoricamente o que é um livro bonito. Isso, as pessoas que nem falavam sobre isso, nem falavam. Na época do Collor, quando ele abriu, a única coisa boa que esse cara fez foi abrir o mercado. E quando ele abriu o mercado, ele não abriu só para carros, essas coisas, ele abriu também para os livros. Que legal. Isso trouxe para o Parque Gráfico Nacional e para as editoras, teve que subir um nível, a régua subiu, porque começou a vir de fora, livros lindíssimos, mais em conta, então teve que subir a produção total. E eu peguei esse pós, né, nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, montando acervos. Tinha muito patrocínio de banco, então tinha dinheiro, eu ia lá escolher os melhores livros para dar para entidades sociais em todo o Brasil, viajava para as periferias, montava, selecionava. Então, eu sabia o que era uma ilustração boa. Perfeito. Eu sabia o que era um livro bom. Você teve acesso a muitos exemplos do teoricamente, na prática, convivi com la creme de la creme no Brasil, assim, tudo moleque, por causa do projeto, com pessoas, assim, grandes artistas. Então, quando eu comecei a pensar em publicar os meus livros, eu falei, eu quero... Também quero aquilo. Eu quero aquilo. Era onde eu queria chegar. Legal. Aí assim, vem a realidade pra te dar uns tapas, né? Então, assim, eu queria editoras específicas que eu sabia que o livro ia ser bonito. Por quê? Porque quando você começa, você não tem o poder, a sua voz ela não é ouvida para poder escolher nada. Sim. Eu quero tal ilustrador. Pô, quem é você? Sim. Você quer tal ilustrador? O que é isso, né? Eu quero tal projeto gráfico. Fica quietinho aí, que você tá começando, né? E assim mesmo que funciona, tá certo. Mas para não chegar nisso, qual foi a estratégia? Eu falei, eu vou começar com as editoras boas, as melhores do país, para ficar tranquilo que eles vão escolher, que não você. Eles vão escolher os bons ilustradores, eu posso até mostrar, eles vão ter que concordar, mas não tenho voz para isso. Então eu levei muito não na cara, porque eu queria começar com as melhores. Sim. Até que uma hora foi o sim. Então eu comecei com a Martins Fontes. Que legal. Comecei com a Companhia das Letrinhas. Comecei com a Brink Book. Eu tive o privilégio de pegar o início da Kozak Naif. Lindo. E eu tenho eu tinha um livro na Kozak Naif. Qual que era o livro na Kozak? Chama O Senhor do Bom Nome. Tá. Então assim, e todas essas editoras, elas escolhiam ilustradores maravilhosos, tinha um projeto gráfico maravilhoso, e eu dava umas pitadas, os editores eram bacanas, ouviam, mas enfim, é o começo. Com a força que você vai ganhando na trajetória e ganhar do público, né? As pessoas do falando. Público, prêmios e você começa a ser ouvido. Então eu fui entendendo. Eu já sabia desde que eu era moleque, né? Dos meus 25 anos, 26, 27 que eu comecei tudo isso. Eu já sabia disso, que um livro para criança é um objeto completo. Então assim, é uma obra de arte. Sim. Então não é a ilustração, texto,
a capa, o papel, a gramatura. Sim. Então ele é completo. Se é um livro, é um objeto de arte completo, e eu estou pensando o livro, então faz sentido eu buscar como escritor o traço que eu quero. E Perfeito. fazer parte desse processo. E não entregar como se fazia antigamente, que era assim que se fazia, era um modelo antigo. Você entregava na editora e eles faziam tudo sem te O modelo consultar? do pessoal da geração de 70, 60, 70, tirando um outro, era isso. Quando tinha muito texto, ainda mais, você entrega e faz lá o que dá. E quando não tinha muitos escritores, também vendia horrores porque não tinha muita gente, era um mercado mais Não tinha fechado. compartilhado. Isso é impressionante, né? A quantidade de livro infantil hoje É o mercado mais... Então, assim... Então, sabendo disso, eu comecei a entrar nas editoras depois de todos esses anos, falando o seguinte, ó... Eu pus isso em contrato. Talvez tenha sido o primeiro a colocar isso em contrato. E depois foi pro exterior, também tem esse contrato também, que foi um adendo que eu coloquei lá, mais uma cláusula, que é não poder publicar sem eu poder aprovar, que é uma coisa que não existia isso antes nos meus contratos no início, e também eu tenho a possibilidade e a palavra para poder selecionar os meus artistas, os meus companheiros, Perfeito. os meus, os traços que eu tô imaginando, quer dizer, essa escolha do traço, essa escolha do artista que eu quero trabalhar. Perfeito. Caso eu não consiga, porque o cara, às vezes eu tenho ilustradores do mundo inteiro, do Brasil, tem ilustradores da Europa, enfim, da América Latina. Então, assim, caso eu não encontre a pessoa, eu não consigo falar com ele, nem a editora, o cara tem fila de 3 anos. Às vezes tem um ilustrador maravilhoso que fez um livro, nossa, o cara dos mais ferrados do mundo. Quem é? Consegui chamar Iban Barranchea, do Tá. País Basco. O cara é muito fera. Então, eu consegui fazer um livro com ele, aí quando tentei fazer o segundo, ele falou, não, tá bom, 3 anos, o Uau. agente falou. Aí eu falei, não dá 3 anos, mas então assim, aí vamos buscar outro ilustrador que a gente possa funcionar. Então, hoje, assim, eu não consigo, assim, hoje não, tem alguns anos, pensar o livro desassociado do projeto todo. Sim. É pensar na capa, pensar na guarda. Isso é pensar na guarda do livro, Sim, que tem claro, tudo a ver. claro. Pensar em tudo. A primeira coisa, né? Assim que você abriu, a primeira É. coisa que te apresenta. Então, desses 80 livros, né? Eu te fiz um pedido difícil de você fazer uma seleção dentre os 80 para Sei. apresentar aqui pra gente. Sim. Nessa apresentação, eu gostaria que você falasse de onde veio a ideia, né? Assim, qual que era o Sei. contexto na sua carreira do momento que você teve essa ideia, e como ele, né, foi lançado e a influência que ele teve na sua carreira. E como foi recebido pelo público, a escolha da editora, enfim, o que você puder trazer pra gente de curiosidade da montagem desse livro, adoraria ouvir. Tá bom, esse aqui é o mais conhecido de todos, né? Esse mudou a minha vida é antes do Pum e depois do Pum. Eu até as Princesas Soltam Pum, e esse livro ele tá em 15 países, virou teatro no Brasil, teatro lá fora também, musical. Realmente mudou minha vida completamente, né? Em qual momento? Você tinha quantos anos quando você escreveu Esse ele? livro é de 2008, Tá. então eu já tinha algumas 2 dezenas, um pouquinho mais de livros, né? Tá. E aí ele saiu no mês, aí me ligam, falam, esgotou. Isso é estranho, né? Aí segundo mês, a editora esgotou de novo. E não parou de... Na Espanha ele tá uma década nos mais vendidos, Que ele demais. continua... Se você chegar hoje na Espanha, entrar em livrarias, na Espanha toda, ou na América Latina, tá na América Latina, então eu recebo muito isso nas redes sociais. Estou na Patagônia, olha que eu encontrei. Estou aqui Que delícia. na cidade mais alta do Peru, que é do lado que não é Machu Picchu. Olha que eu encontrei. Né? Então, isso é uma coisa assim, você Que vai pra delícia. Europa e tudo mais. Isso, né? já aproveitando esse gancho, para chegar nos mercados internacionais, através da editora, através de um agente, você mesmo, como funciona? Então, essa é uma pergunta também que me fazem bastante, as pessoas que querem lançar, assim, eu falo, levantar a bunda e tem que ir pra É lá. você mesmo. Não. Tá, Primeiro passo você tem que sair do Brasil e ir pra lá. tá, Segundo passo, ter um agente literário. perfeito. E terceiro, acompanhar todo esse processo. Não adianta você pôr, mas Eilan, eu tenho um agente literário e não funciona. Eu falei, claro, porque se o cara tá lá, você tá aqui, o cara tem outros autores, você tem que participar das feiras. Então, Você pega o agente do local que você quer publicar. Não, nem precisa. Você precisa ir para as feiras principais, que pra gente é Bolonha, basicamente é Bolonha. Eu fui durante uma década inteira, né, para Bolonha, e com a gente que você tem literária, você conhece o editor, olha no olho dele, ele olha para você, você cria uma relação, você conhece o mercado. Quem não é visto é esquecido, né? Basicamente isso. Então você tem que estar lá. E a gente literária vai fazer
uma boa agente vai fazer um bom trabalho, mas você tem que estar junto, porque ela tem outros autores. Então, você não pode largar. Então, muita gente fala, eu tenho um agente literário, mas não dá certo. Eu falei, mas você acompanha? Você falou, não, mas é para isso que eu falei, então, nossa área tem que acompanhar, não tem jeito. Então, assim, e até hoje, né, por mais que isso, né, hoje um pouquinho menos, confesso, porque a coisa já tá fluindo melhor, mas assim, às vezes cansa mesmo, né? Sim. Mas se você quer chegar onde você quer chegar e tudo mais, tem que fazer, né? E a gente vai te ajudar a escolher a editora lá, por exemplo? Eu sou um autor muito ativo, né? Então eu ajudo muito nessa divulgação e ela ajuda também, claro. Eu tenho uma editora agora em Barcelona, uma agência, e que ajuda bastante. Mas eu também ajudo bastante. Eu ponho o tapete para. Perfeito. E às vezes deixo bem prontinho. Maravilhoso. Bem prontinho. E você assim. não imaginava que esse livro ia fazer o sucesso que fez, né? Foi totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Isso foi realmente. E abriu a porta de outros livros também, que hoje fazem muito sucesso aqui e lá fora. Mas esse aqui talvez foi o que até hoje, assim, se você chegar né, que eu te falei, na Espanha, você vai falar desse livro, as pessoas vão conhecer. Pessoas em rodas, pais. Aqui no Brasil também, qualquer canto que eu vou. Com certeza. Se chega numa reunião de advogados que tem filhos pequenos, comenta sobre o livro. Com certeza. Alguém vai falar que conhece. Então, me levou pro Jô Soares, o livro e tudo mais. Sim, eu já vi essa entrevista, é muito boa. E a parceria com a ilustradora? Então, a Ionita, eu encontrei ela, o traço dela numa revista na época, eu não conhecia ela, né? E aí eu vi ela na revista e falei, não, é ela, né? Eu falei, essa é a cara e tudo mais. E aí passa para editora e começa todo o trabalho, né? Perfeito. Foi assim que aconteceu, né? Parabéns, demais. É isso. O outro livro que eu trouxe aqui um livro que é alguns lançamentos, né? São só 5, né, que tem que mostrar, mas tem muito. Esse aqui acabou de sair, né? Que chama Cabo de Guerra, com o Guilherme. E o Cabo de Guerra, assim que saiu, como eu falei, saiu aqui no Brasil e concomitante já foi comprado, né? Os direitos foram comprados pelo País Basco, então você escreveu ele e mandou pra editora aqui e mandou também pra fora? Eu faço assim que a gente lança, eu já mando pra minha gente, de imediato pra minha gente. E é interessante, isso é uma curiosidade, que isso aqui é um livro imagem, né? É um livro sem texto. E lá fora, eles me pedem sempre uma coisa curiosa, eles pedem texto. Então, são 2 versões. Tem a versão aqui no Brasil que é sem texto, e lá eles... porque eles têm algum ranço com livro-imagem, né? Mesmo? É bem complicado. Então, mas lá fora você diz... Europa, tá. Europa. Basicamente. Bem que agora me pediram na Coreia do Sul também esse livro aqui com texto. Mas eu já tenho. Porque a Coreia, eu tenho alguns livros de imagens da Coreia, né? E eles pedem, sei lá. Sim. Eu sabendo disso, eu já tenho 2 versões, Perfeito, né? que interessante. Aí tem esse livro aqui também, que é um outro lançamento, sei lá, tem 1 ano e pouquinho, que é um livro bem legal com a Veri, né? Que é o Desligue e Abra, que é uma coisa que tem a ver com o mundo de hoje, das telas e tudo mais, para desligar as telas, e o livro dialoga muito com as crianças, e a capa dura de propósito, porque é para brincar com o livro. Perfeito. Muito legal. Esse aqui ele foi finalista do Jabuti, junto com esse aqui, né? E você, uma pergunta, a produção enorme, como você organiza seu tempo? Olha, tem um objetivo de produzir X livros por ano? Não, então, assim, quando eu falei que eu decidi, né, viver só de livro, foi em 2004. Tem 20 anos, né? Eu falei, vou trabalhar do mundo... Eu falo livro, mas é o mundo dos livros. Perfeito. Eu dou palestras, eu faço parte, sei lá, fui curador do Café Filosófico, da TV Cultura, falando de temas ligados ao mundo das narrativas, os impactos disso na mente, enfim, da infância. Falo muito sobre a infância, trabalhei anos e trabalho em rádio, mas falando desse mundo, e da educação e do mundo que eu tô, né? Então, em 2004, quando eu decidi fazer isso, para minha vida, o tempo surgiu. E eu nunca coloquei metas de produção, porque essa era a minha vida. As pessoas acordam e vão pro trabalho e depois voltam. Eu acordo, eu estou no meu trabalho, que é a minha casa, assim, não estou viajando, eu viajo bastante, mas quando eu viajo também eu escrevo, mas eu estou na minha casa, eu estou trabalhando, às vezes mais horas do que as pessoas que estão fora. Sem dúvida. Mas a pandemia mostrou isso, né, quando você está em casa. Mas o objetivo nunca foi produzir quantidade, né? Mas como eu fazia... esse era meu trabalho, eu produzia muito.
E as editoras, elas pegam 1, 2 livros no máximo por ano de um autor. Então, isso fez com que eu tivesse 20 editoras, porque eu fazia isso, então eu tinha que publicar, porque eu tinha Sim. que viver disso e tudo mais. Confusão. Sim, 20 editoras é uma sim. confusão. Para administrar e tudo mais, era uma loucura. E aí depois eu tive o privilégio de ser convidado pela Moderna, né? Tudo que eu mostrei aqui é da Moderna, para ser autor exclusivo deles. Ou Legal. seja, trazer todos os meus livros para uma editora só, onde facilitaria Mesmo todo... os já publicados, migrou para lá. Não, essa é a intenção. Entendi. Todos os publicados terminam os contratos e Sim, hoje já está quase acabando isso, a migração, né? perfeito. Alguns pouquinhos ficaram nos acordos com as outras editoras, bem pouquinhos, mas está quase acabando a migração. Ou seja, onde dá para organizar mais o tempo, onde dá para ter mais calma e tudo mais, né? E os livros vão saindo, então... E as ideias vão vindo do cotidiano, vão vindo da onde? As ideias são 3 caminhos. É o caminho do reconto, ou seja, de pesquisador. Sempre amei fazer isso. Então, sei lá, histórias persas. Então eu vou lá pesquisar. Isso demora, o que mais demora anos para fazer isso, e vou recontar. Tem histórias que eu chamo histórias de criação pura, que, por exemplo, eu desligo e abra, vem uma ideia e né, explode, ninguém sabe de onde vem. E histórias do cotidiano, que são histórias ligadas à família e tudo mais, que mexe com o fora e o dentro, E aí a sua casa é a uma minha inspiração. minha casa é real, minha casa simbólica, o mundo, a minha infância, o meu inconsciente, o meu consciente. Eu não tô... Te confesso que eu não dou muita bola para essas coisas. Eu gosto de escrever, depois as pessoas façam... Adoro resenha, adoro que venham pais e me falem, e que saiam as resenhas lá fora, aqui dentro. E eu me acho super inteligente, porque eu não pensei nada daquilo. Como um pintor. O pintor não fica... Ele vai, ele tem o repertório, eu tenho o repertório, obviamente eu não Isso é sou... o mais legal, né? Como o livro toma vida e vai crescendo a partir de uma coisa que você não tem mais controle. Eu vou vontade de fazer o livro, começo a trabalhar, e depois ele vai sendo encaixado do que é normal, aquela pintura. Isso aqui é impressionista, isso aqui é... Mas quem começou isso não ficou pensando, vou criar. O cara começou, papai... Mas você tem essa, assim, do que eu conheço, a sua obra, não conheço os 80 livros, é infância, né? Infância, não é adolescência, é infância. Eu tenho há poucos livros para jovens, não é muito a minha praia. E comecei agora uma trajetória que eu quero consolidar também para adultos. Eu tenho de não ficção. Então, eu tenho livros com filósofos, com pensadores, livros só meus, mas que é não ficção. Então, eu fiz agora um livro com o Clóvis Barros Filho. Sim. Tenho 2 livros com ele. Fiz um livro com Pondé. Fiz 2 livros com as minhas próprias reflexões sobre alguns temas da educação e projeto mais para frente nessa área, né? Que eu gosto muito e o retorno está sendo bem bacana, os pais e tudo mais, né? E esse livro aqui, deixa eu só comentar que acho que é bem legal, que dá para falar bastante sobre a questão da literatura para criança. Esse aqui também ele foi finalista do Jabuti junto com o Desligue e Abra. Aliás, a primeira vez na história do Jabuti que isso aconteceu, 2 livros. 2 do mesmo autor, espetáculo, parabéns. Foi a primeira vez. E esse livro aqui é legal poder falar sobre ele, porque é um livro do cotidiano. Essa aqui é minha cachorrinha, né? E é um livro que... Isso aconteceu essa semana. Fui numa escola, né? Que eu vou há 15 anos nessa escola. Para ler para as crianças? Não. Eles adotam um escritor e eu tenho uma relação lá um vínculo lá com uma professora, com uma coordenadora há muitos anos. E eu tenho isso basicamente com 2 escolas, uma escola privada e uma escola pública, que eu vou há anos seguidos, não deixo de ir, né? Perfeito. Uma coisa mística, vou sempre. E eu tava lá, aconteceu isso essa semana, mas acontece muito. Quando eu publiquei esse livro, eu dei para amigos, advogados, juízes, promotores, tudo que é adultos, tá? Todos choraram, me ligaram, WhatsApp. O que você fez? Eu tô chorando, eu não mato a cachorrinha, ela tá bem, tá? Mas é uma história muito emocionante e tem uma tristeza, depois ela é costurada e tudo mais. E nessa escola que eu fui também, as professoras... Ilha, toca as pessoas em algum lugar lá profundo. A gente chorou tanto, que livro lindo. E por que eu queria falar sobre ele? Porque quando você toca um adulto com um livro destinado à infância... não é porque é meu, né? Mas é porque é um livro bom, né? Porque se não tocasse, às vezes você pode ler um romance de 300 páginas e nada, é o zero, né? Então, se um livro para criança agrada um adulto, isso não é nem meu pensamento, isso é pensamento do C.S. Lewis, enfim, vários autores para adultos falam sobre isso. É porque ele deve ser bom.
Não, e pra mim tem uma diferença muito grande. Se eu estou lendo um livro para os meus filhos que eu tá me emocionando e me tocando lá dentro, a leitura será outra se eu tô lendo em voz alta, né? Não tem como... Eu sempre, as pessoas me perguntam assim, que livros você escolhe pra dar, passar à frente? Cara, assim, se me tocou, né? Eu vou passar isso pra frente na leitura e vai passar esse prazer pra criança, então... Claro. É muito importante. Isso pra mim é a melhor coisa do mundo, é saber que pais estão roubando os livros dos filhos, que são... Ilan, roubei seu livro, peguei, falei, é isso, quer dizer que agrada... gregos e troianos e fala para mim isso da qualidade, né? Quando o livro é muito fechado, assim, muito hermético, e tem livros herméticos e fechados, né? Nada, né? Assim, tá interessante. A reação é essa, né? Sim. Interessante. Você mencionou do Jabuti, né? Qual que é a relevância, você achou a relevância na sua carreira das premiações? Muito relevante? É claro, é importante, é um reconhecimento do seu trabalho, porque a natureza do criador, não ele, né, mas o criador daqui, a natureza do criador é uma natureza insegura. Somos bichos inseguros. Porque é uma coisa íntima sua que você está colocando pra fora? Íntima, assim, um artista que fala que não é inseguro é um mentiroso. Só ele falar isso já mostra que ele é inseguro, né? É um mentiroso, né? O artista, assim, o narcisismo do próprio artista, o ego, mostra a insegurança dele. Então ele tem que provar para ele mesmo e para os outros que ele é bom. E isso é muito sofrido, porque você tem uma insegurança tremenda. Será que estou fazendo certo? Será que as pessoas estão curtindo? Sim. Aí quando vem premiações que você não tem relação nenhuma, você não sabe nem quem é o júri, você fala assim, olha, tá bom. Nem porque venda mais, porque às vezes nem vende mais por causa disso. Mas é o reconhecimento de adultos que estavam lá para ver os melhores livros e falam, não, isso aqui tá bacana, isso aqui olharam é importante. no universo de livros bacanas e selecionaram isso aqui é importante. E ao mesmo tempo, para mim, é o mesmo nível, tá? Premiação do que retorno de pais e de crianças. E eu tenho... Nessa escola que eu fui essa semana, por exemplo, faz 15 anos que eu vou, eu tava, assim... Eu tava andando pelo pátio, aí chegou uma menina, assim, ela devia ter uns 15 anos. A menina me olhou assim, falou, Ilan Brenman? Falei, sim. Eu lembro de você na educação infantil aqui na escola. Falei, sério, você não é o autor de tal livro? Falei, sou. Nossa, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Como marca a vida, né? Isso é para mim, tão importante quanto um prêmio. Muito legal. É o mesmo tá no caminho certo. Com certeza. Mas a insegurança não some nunca. Sim. E tomara que nunca que não some, né? Acho que tem que ficar com a gente mesmo, que move, né? Assim, sem dúvida. A imperfeição. Deixa eu fazer uma pergunta. Você me falou dessa menina de 15 anos, né? Uma coisa que eu tenho visto, lido sobre, conversado com pessoas, essa questão no Brasil, pelo menos, você tem uma quantidade de livros dedicados à infância, né? Livros ilustrados gigantesca. Depois tem uma certa queda, né? Tem menos produção para essa juvenil. Sim. E menos leitores, eu tendo a crer, pelo que eu tenho lido. Eu acho que a gente está perdendo aí as adolescentes mesmo crianças leitoras vão talvez tornar adolescentes são leitores, e aí talvez adultos que não leiam ou leiam um pouco. Isso é uma coisa que você tem visto, te preocupa, você pensa em, então vou criar livros para esse público. É a tecnologia? É a tecnologia, isso sem sombra de dúvida. Assim, nas pesquisas sobre leitura dos últimos anos que eu acompanho bastante, até os 9 anos, 10 anos... o número de leitores explodiu, tá? Assim, você pega assim as últimas décadas e aí começa a queda mesmo. Isso que você falou, né? Em números, você tem isso em números, né? E a queda, ela se acentua com a entrada dos smartphones e dessa concorrência das telas. Tem muito livro juvenil, não é questão... Não é falta de leitura, não é falta de livro, tem muito livro estrangeiro. Pode ser que os autores nacionais a gente precise até mais, mas tem muita opção. As maiores filas que você tem em Bienal, assim, é jovem. Sim, verdade. É jovem. Sim. Quando eu vou para Espanha, participar de alguma feira do livro, as filas grandiosas, jovens. Então, assim, mas a concorrência com as telas para os jovens é muito grande. E... assim, não sei qual é a solução. A solução é os pais, é uma intervenção dos pais, as escolas que estão se mexendo para isso. O movimento desconecta. O movimento desconecta, mas não tenho dúvida que já era difícil ficar mais ainda, né? Porque eu fui pensando assim, né? Porque a gente tá tão acostumado a olhar, né? Na internet você passa um negócio que dura 1 minuto, né? 90 segundos. Então você fica com o span lá de atenção muito curto, e aí você vai pegar um livro maior
Exige, né? Exige que Ele você exige. mergulhe. Tem umas bolhas, os movimentos, tem uns TikTokers aí de livros, booktokers, né, que chama. Eles conseguem fazer um movimento, de repente você vê os movimentos dos jovens leem, de repente estão lendo mangás, de repente estão lendo, Sim. né, então agora a Coreia do Sul tá uma onda, de repente o cara tá devorando livros, né, dessa região. Sim. Mas assim, no geral, vamos falar do geral, porque a gente fica, de novo, muito, né, aquelas bolhas, né, no geral, 80% das escolas brasileiras são públicas, 20% privadas, é mais ou menos isso. Então, o geral é isso, 80%, não 20%. Então, Verdade. assim, e para a questão pública, vale isso que eu falei, até os 9, 10 anos tem uma coisa muito grande, o governo compra livros, você tem todo um trabalho, e depois vai se perdendo mais. Quer dizer, o jovem de uma classe média alta, ainda pode ter intervenção se os pais estiverem afim, Sim. pode ter uma intervenção, né? O pai indo lá, vem cá, vou para uma livraria, tem dinheiro para comprar um livro, leva para uma Bienal, para uma feira do livro, uma escola particular que tem isso na cabeça, faz um trabalho. Uma biblioteca bacana. Então, Biblioteca bacana. Na área pública, assim, não sei quando vai passar o podcast, mas a gente está no meio das eleições municipais no Brasil. Na nossa cidade, então aqui em São Paulo, um candidato falou a palavra livro. Sim. Nenhum candidato falou a palavra livro. Embora seja mais que provado o impacto que isso tem. Ele vai gerenciar a maior cidade, né, do Hemisfério Sul. Aí você vai para Colômbia, bibliotecas públicas lindas, que o PIB deles é bem menor que o nosso. Você vai para Argentina, que está numa crise ferrada melhor que a gente em bibliotecas. Você vai para o Chile, eu voltei faz pouco do Chile, fiquei chocado. Mas é porque tem uma questão, assim, da sociedade de não valorizar o livro, né? Isso tá bem claro pra mim, né? Assim, quando você entra na discussão, que é uma discussão constante com as pessoas que eu converso pelo Instagram, livro é muito caro, e eu sempre, né, trago assunto assim, é verdade, né? Claro, as coisas são todas caras, na verdade, né? Mas se você vê o trabalho que é colocado por trás de uma publicação que custa 40, 50 reais, ele não é caro ao final, né? Todo o trabalho. Mas quem reclama que é caro, assim, dá pra desmontar em 2 segundos. Eu deixo os pais muito culpados. Eu dou muita palestra pra pais. Me chamem pra vocês verem. Eu dou muita palestra. Você deixa... O cara leva o filho... Classe média, então, classe média alta, você quebra os argumentos. Você que tá me ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Você leva sua família, 4 pessoas pro fast food, McDonald's, 4 Big Macs, depois vai tomar um milkshake. Você vai gastar 120 reais, 130 reais. Que é isso? Final de semana, um dia. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Depois chega um livro que custa 60 reais. 50... Que vai ser lido milhares de vezes. Milhares de vezes. O brinquedo que nunca gasta, como disse o poeta. Então, assim, você desmonta, deixa o cara culpado. Tem que ficar culpado mesmo, você entendeu? Assim, então, assim, né, gasta o tênis 500 pau, sendo que o filho já tem 15 mil pares, a centopeia. Não tem... Sim, então, é a valorização. Assim, então, papo furado. Agora, para a maioria do povo é muito caro. Ao mesmo tempo, a sociedade, ela, em alguns lugares, elas oferecem livros, Sescs, Bibliosesc, bibliotecas públicas meio que estão meio capenga, nos alguns lugares são bem bacanas. As próprias livrarias hoje não ficam, pegaram uma coisa modelo antigo, modelo americano. Pode europeu. vir aqui ler. Pode aqui vir. Antigamente as pessoas não faziam, hoje já pode vir aqui ler. Sim. A própria escola pública, se o diretor não esconder os livros, recebe livros de muita qualidade, que deveriam estar abertos e com acesso liberado. Então, tem jeito, é uma questão de fazer o trabalho, né? Então, de valorização e de entender a importância que os chilenos entenderam, por isso que eles vão melhor nos testes de aprendizagem, os argentinos nessa crise brava, mesmo assim, vão melhores do que a gente. Por quê? O que tem a ver literatura com aprendizagem? Tudo! Porque sem imaginação não tem aprendizagem, sem imaginação a gente não aprende bulhufas, é a imaginação que fertiliza a mente, né, que ara a mente, que dá o poder para a mente poder abstrair. Por isso que o Einstein tocava violino e adorava histórias e lia muito e ficava enlouquecido com a arte, porque ele tinha essa noção da importância disso para ele poder pensar mundos que ninguém pensou. Em qualquer área, né? Esse é um ponto muito relevante. Em qualquer área. Então, assim, assim, a relação é essa, e ela já é demonstrada na Europa e demonstrada nos países nossos vizinhos, que economicamente não chegam aos pés do PIB brasileiro, e que não quer dizer absolutamente nada, o nosso PIB, porque se larga o povo nisso que a gente está vendo, né? A Deus dará, que é uma grande tristeza e indignação. Sim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você me narrou aí, você já apresentou todos os livros? Perfeito.
Então, na sua trajetória, na sua carreira, né, muitos livros, me conta aí momentos que te marcaram muito. Então, certamente, eu imagino da Princesa, né, quando você viu, né, que estava vendendo que nem banana e o público estava recebendo bem. Outros momentos que te marcaram? Olha, eu vivi momentos, assim, muito emocionantes quando eu trabalhava na Fundação Abrinq, nesses anos todos, num segmento que eu fiz lá durante 2 anos, que chamava Biblioteca Viva em Hospitais. Então, era um projeto de humanização hospitalar, que eu formava pessoas para lerem histórias para as crianças. Uau, que Então, eu legal. passei milhares de horas lendo histórias para as crianças na oncologia, com cenas, assim, emocionantes, assim, de sair chorando aos prantos, e para bebês internados, bebês Meu Deus do mesmo. céu. Trazer um afeto para aquelas crianças que estão passando por E foram momentos muito tocantes, muito marcantes. Eu tenho um exemplo, assim, eu quase desisti do projeto por causa disso, mas depois eu tinha uma supervisora excelente, Patrícia, sou o privilégio de ser amigo dela até hoje, e ela me ajudou muito. Eu ia desistir. Aí eu cheguei lá na oncologia e tinha um menino que estava com metástase, devia ter 4 ou 5 anos, mal, o menino estava bem mal, e não estava mais enxergando por causa Meu do Deus. câncer. E aí tava lá a mãe, eu cheguei, eu me apresentei, né, sou tal pessoa, de tal projeto, tal, mas será que ele quer ouvir uma história? Ela perguntou pro filho, falou, você quer? Ele tava lá, quero. Aí só ele falou assim, mas falei o nome, né? Meu nome é Ilan. Ele falou, Ilan, vem, chega mais pertinho. Aí eu cheguei, ele pegou assim, tá? Tinha uma barba longa, assim, todo barbudo. Ele pegou, ai, você tem barba? Falei, eu tenho. Ele ficou me mexendo assim. Aí eu falei, tô com tal livro, tal título. Qual que você quer? Aí comecei a ler pro menino, né? Uma graça. E foi lindo, foi um momento muito bonito. Aí eu fiz umas 2, 3 vezes. Na 4ª vez, quando eu fui lá, ele não tava mais lá. Ai, meu Deus. E aí eu falei pra ele, mas cadê o menino? Ele falou, morreu. Ah, nossa, eu fui embora. Sim. Eu nem acabei o trabalho. Era pra ficar o dia inteiro lá, nem fui embora. Fui embora, não sei quantas horas eu chorei, liguei pra Patrícia. Mãe. Não, pra mãe não, pra Patrícia, não, eu nem vi a mãe. Sim, né? Tinha morrido uma semana quando eu saí. Eu sabia, mas acabou. Tinha assim, falei, eu tinha 20, sei lá quantos anos, 27, 28 anos. Falei, Patrícia, o que é? Não dá. Essas são as coisas que a gente Estou indo de Deus que a gente não entende. Estou indo embora, eu não quero mais esse trabalho, não. Falei, não, Ilan, vem cá, vamos conversar. Você é psicóloga, psicanalista. Vamos sentar, vou conversar. Não quero ir embora. Quero ir embora. Baixa minha carteira aí. Sim. Não quero mais. Aí a gente conversou, me acolheu e depois passei por outras experiências bem tocantes e emocionantes. Né? Imagina. Foram várias, né? Se eu for passar aqui. Uma carreira longa é difícil. Não, muita coisa, né? No hospital foi bem marcante pra mim. Sim. É isso, né? Sim. Maravilha. Pra gente encerrar, eu queria que você me falasse de livros infantis, né? Fiz esse pedido pra você trazer aqui, livros infantis que te marcaram de alguma forma. De novo, difícil decidir e escolher dentre as maravilhas já publicadas. Eu não peguei os livros infantis que me marcaram quando criança, mas que me marcaram como pai para as minhas filhas, não os meus, que eu li para as minhas filhas e que eu sempre gostei de colocar nos meus acervos que eu fazia da Fundação Legal. Abrinq. Isso aqui é um meu que eu esqueci de mostrar na outra, mas que eu adoro, que chama Mamãe é um Lobo, que faz falando de livros de medo, e as crianças não piscam com esse livro. Sim. Não piscam. Então eu trouxe aqui um autor assim que eu gosto muito, que é que tem que estar em qualquer acervo básico, assim, de literatura de criança. Eu li muito, hoje em dia é meu grande amigo, aliás, falei com ele hoje, que é o Contos de Enganar a Morte, não só o livro, mas o autor, do Ricardo Azevedo, né? Que é um grande autor, um grande folclorista e maravilhoso. Uma das autoras, para mim, das melhores autoras brasileiras e do mundo, também uma grande amiga, assim, uma das minhas grandes amigas, assim, de vida, amo de paixão, que é Eva Furnari, né? Peguei o Drufts, né? Mas ela tem acervo básico. É genial, né? As sacadas dela são geniais. Ela é maravilhosa. Esse aqui é um livro que eu lia muito na época da Fundação Abrinq para crianças, o Agora Não Bernardo, né? O David McKean, que é um autor inglês, e esse livro está nos 100 melhores livros de todos os tempos da Inglaterra. Ele é maravilhoso e ele é o tipo de... Eu adoro isso, quando se faz o adulto leitor que está lendo repensar as suas atitudes. É um livro demais, né? Esse aqui que eu li demais para as minhas filhas e para tudo que é gente, é um livro que nossa, me diverti muito. Li milhões de vezes para milhões de crianças, né? Da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. É muito engraçado, sim. Que é bem engraçado.
E esse também que li pras minhas filhas, sempre colocava Esse no eu li acero. muito. Esse Que é um dos meus top. É o top também. Eu tanto sei, praticamente li decor, de Maravilhoso. tanto que eu li pras minhas meninas e tem uma sonoridade. É maravilhoso. Fala, quem vai chegar maravilhoso. agora? As crianças completaram. Trim, É. tanto. É. O tio olhou. É maravilhoso. É maravilhoso. É um livro maravilhoso e é muito legal. E quando eu falo muito desse livro, quando eu fazia, eu não faço mais, mas fazia muita formação, falava sobre a importância da capa e da quarta capa, né? Que o livro ele começa aqui e ele termina aqui, né? Sim. Então, se a pessoa prestar atenção, a história é alguém que vai chegar. E ninguém sabe quem vai chegar, mas se olhou a capa, sabe que é o pai que tá Sim, chegando. Se o cara sim. prestou atenção, a criança presta. E no final tem uma despedida, né? O final não é aqui, né? É aqui, né? O menino se despede aqui, né? Lindo. É uma coisa linda. É um livro maravilhoso, tanto. Essa aqui Adorei a seleção. Essa aqui é uma coleção que eu gosto. Ilan, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Imagina que eu agradeço. Aprendi muito. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo.